No vídeo de hoje, eu, Jorge Augusto, trago um exemplar muito especial aqui da Volkswagen para avaliação aqui no YouTube do Comprecar TV. Carro que vocês já conhecem, Volkswagen Golf. Mas esse aqui, pessoal, não é qualquer Golf. Esse aqui é o GTE, é o híbrido plug-in da Volkswagen, que a Volkswagen trouxe aí um lote limitado para o Brasil, justamente para mostrar um pouco da tecnologia e, mais ainda, testar um pouco esse mercado. Afinal de contas, a gente tem visto várias montadoras fazendo esforços para trazer esse tipo de tecnologia aqui para o Brasil. E no vídeo de hoje, nós vamos conhecer todos os detalhes desse Golf aqui, que tem muita coisa especial para contar para vocês. Vocês já viram aqui no nosso canal carros híbridos, também já viram carros 100% elétricos e também já viram carros híbridos plug-in, que é exatamente o caso desse Golf GTE aqui. Pois bem, a gente escuta muito e tem visto bastante na mídia que o futuro dos carros provavelmente serão carros 100% elétricos. Pessoal, eu vou dar a minha opinião pessoal sobre essa questão. Carros 100% elétricos, por mais interessantes que eles possam parecer ser, e até são mesmo, eles têm um problema muito sério: infraestrutura de carregamento. Isso ainda é um problema bastante crítico no Brasil. E a gente já mostrou isso para vocês até em matérias que nós já fizemos no passado. Além disso, além do problema da infraestrutura de carregamento, você também tem o problema da questão da mão de obra para mexer nesses carros. Pessoal, se vocês perguntarem para mim qual é o tipo de carro que eu acho que tem mais futuro no Brasil do ponto de vista de viabilidade e de versatilidade, eu vou dizer para vocês sem a menor dúvida: é este tipo de carro que tem muito mais chance de dar certo no Brasil. Por quê? Eles têm a vantagem de operarem em modo elétrico quando você está no trânsito e você também tem um motor elétrico para ajudar na performance, ao mesmo tempo que você tem um motor a combustão que te dá muito mais flexibilidade, porque você tem os postos de gasolina. Então, se você não tiver a eletricidade, você consegue usar a gasolina aí ou o combustível que seja para você movimentar o veículo. De modo que eu acho que a solução do híbrido plug-in para uma situação de Brasil, e aí eu não estou falando de outros mercados, como por exemplo Europa, Estados Unidos ou até mesmo Ásia, mas o que a gente tem aqui no Brasil, eu acredito que o híbrido plug-in deve ser uma solução muito mais viável e inteligente, considerando a versatilidade que ele proporciona. Olhando o carro aqui do lado, pessoal, a gente já tem algumas dicas do ajuste do carro para eficiência. A primeira delas é a roda. Vocês estão vendo que tem um desenho diferente. Isso não é por acaso. É justamente para diminuir o arrasto aerodinâmico. Outra dica, o pneu do carro é um pneu Continental, só que ele é o Conti Eco Contact número 5. E ele é um pneu que tem baixa resistência ao rolamento. E a medida dele também é diferente, ó. É um 205 de largura, perfil 55, com aro 16 polegadas. Se a gente comparar esse pneu aqui com o que a gente, por exemplo, vê no Golf GTI, a gente vê uma diferença grande ali. Por quê? Aqui o objetivo é você ter mais eficiência e não necessariamente performance. Só a título de informação, esse carro aqui também tem freio a disco nas 4 rodas e a suspensão aqui traseira é multibraço totalmente independente. A Volkswagen tem algumas siglas para designar os seus carros. Por exemplo, pessoal, nós temos aí a sigla GL para os sedãs esportivos, enquanto a sigla GT para os hatchbacks esportivos. Esse GL, por exemplo, nós temos o Jetta GLI, que é a versão justamente sedã do Golf, aqui no mercado brasileiro. Inclusive a Volkswagen adotou recentemente essa sigla aqui no Brasil. Ela sempre usou internacionalmente e depois ela trouxe aqui para o mercado brasileiro. Voltando aqui ao Golf, temos o GT para os hatchbacks esportivos, mas essa sigla GT, ela tem algumas variantes, como por exemplo, temos aí o GTI, que é a versão com motor a gasolina, do Golf inclusive. Temos também o GTD, que é a versão a diesel do Golf. E esse aqui, pessoal, é o GTE, que seria o Gran Turismo, e o E vem justamente de Electric. Portanto, nós temos aqui um carro híbrido plug-in, designado inclusive na terminologia. No Golf GTE, toda a iluminação traseira é feita em LED. Então nós temos aqui luz de lanterna, luz de freio, luz de ré e luz de seta em LED. Inclusive a luz de seta tem um sistema dinâmico correndo de dentro para fora. Outra coisa, temos também sensores de estacionamento auxiliados por uma câmera traseira. Detalhe, essa câmera traseira está escondida atrás do símbolo da Volkswagen. Quando você engata ré, o símbolo abre expondo aí a câmera.
Para abrir o porta-malas do Golf GTE, você tem esse símbolo escamoteável, que serve inclusive de maçaneta. O espaço aqui nem é tão generoso, são 272 litros, mas tem um motivo para isso. Pessoal, aqui a gente consegue observar aqueles ganchinhos na lateral, que serve para você prender ali sacolinhas ou alguma coisa que tenha alça. Você também tem iluminação no porta-malas e até mesmo uma tomadinha 12 volts. Uma observação importante é que o porta-malas já perde um pouquinho de espaço por conta dessa maletinha que você está vendo aqui. Ela traz aquele carregador portátil para você poder carregar o carro na sua casa. Quando você levanta ali o piso do porta-malas, você descobre mais algumas coisas interessantes a respeito desse carro. Diferente do outro Golf, que você tem ali um espaço adicional na parte de baixo, esse carro praticamente não tem espaço ali. E olha só, esse carro sequer tem step, pessoal. Isso porque não tem espaço para colocar o step. O pneu usa um sistema de selante, inclusive, que fica alocado ali na parte lateral do porta-malas. E por que isso acontece? Primeiro, esse carro já tem um tanque menor do que os outros Golfs. É apenas 40 litros. E isso acontece porque você precisa ter uma bateria de alta potência que ocupa uma parte do espaço traseiro do carro junto com o tanque de combustível. Dessa forma, você tem um espaço mais limitado aqui por conta dessa tecnologia híbrida plug-in que você tem que alocar um tanque de combustível mais uma bateria de alta capacidade. Aqui sob o capô é que a gente vê a tecnologia de ponta que a Volkswagen utilizou aqui no Golf GTE. Mas antes, olha só, o capô tem mola a gás e manta acústica aqui para redução de ruído. Pessoal, o motor a combustão já é bastante conhecido aí do mercado brasileiro. Estamos falando aí do EA211 da Volkswagen. Esse é aquele motor 4 cilindros em linha, turbo com sistema de injeção direta que gera 150 cavalos de potência máxima e 250 Nm de torque, o que dá 25,5 kgfm de torque. Esse motor a gente já viu bastante em vários carros da Volkswagen, inclusive esse motor aqui, pessoal, para equivalência em kilowatts, ele equivaleria a um motor de 110 kW, e eu já vou explicar por que eu estou falando isso. Em paralelo com o motor a combustão, existe um motor elétrico nesse carro, que apoia o sistema de combustão. Esse motor elétrico, pessoal, tem uma potência máxima de 75 kW, que equivaleria a 102 cavalos. Geralmente a gente usa quilowatts para motores elétricos e cavalos para motores a combustão, mas existe uma conversão entre eles. Esse motor elétrico, pessoal, tem um torque máximo de 330 Nm, o que é alguma coisa aí na casa de 33,6 kgfm. E aí vocês devem estar pensando, eu posso somar as duas potências para ter a potência final do Golf GTE? Pois bem, como acontece também nos carros híbridos e já nós explicamos isso no passado, você não pode somar as potências dos dois motores e também não pode somar os dois torques para o resultado final. Não por acaso, esse carro tem uma potência máxima combinada de 204 cavalos. E o torque máximo dele, pessoal, é de 350 Nm, o que ficaria bastante próximo aí do motor 350 TSI da Volkswagen, que é o motor 2.0 a combustão, que dá aí 35,7 kgfm. Esses 204 cavalos equivalem em quilowatts a 150 kW. E por que a gente não pode somar as duas potências? Porque nós temos motores de características diferentes. O motor elétrico ele é muito mais eficiente em baixas velocidades. Não por acaso, esse motor elétrico aqui só consegue tracionar o carro em modo puramente elétrico somente até 130 km por hora, mas essa é a velocidade máxima. Geralmente, quando você está usando o carro em modo híbrido, quando você já chega ali na casa dos 90, 100, ele já aciona o motor a combustão para dar mais força no carro. Por sua vez, o motor a combustão, a gente sabe que ele vai melhor depois de uma certa faixa de rotação. Não por acaso, o torque do motor a combustão é bem mais alto do que o motor elétrico e o motor a combustão é muito mais indicado para altas velocidades. Por conta disso, por conta dos motores terem características diferentes, você não tem como somar as duas potências. O que você pode fazer é o seguinte, o motor elétrico apoia o motor a combustão em alguns casos e vice-versa. Por isso que a potência combinada e o torque combinado não podem ser somados. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é que um carro híbrido plug-in como esse daqui, ele acaba sendo mais pesado que um carro normal. Por quê? Você tem que ter dois motores e também tem que ter uma bateria de alta capacidade para funcionar o sistema híbrido plug-in. Isso tudo acrescenta peso. Para vocês terem uma ideia, um Golf 1.4 TSI tem o peso aí na ordem de 1.300 quilos. Já esse Golf aqui pesa quase 1.600 quilos.
Mas ainda assim, mesmo com 300 quilos a mais, ele ainda consegue ser muito eficiente do ponto de vista de performance e até mesmo economia de combustível. Olha só, pessoal, esse carro vai de 0 a 100 em apenas 7,6 segundos. E isso é um desempenho muito elogiável quando a gente vê que tem ali um motor 1,4 litro turbo. E a velocidade máxima desse carro é de 222 km por hora. A gente sabe que os carros puramente elétricos têm problemas com velocidade máxima. Não por acaso a gente fez um teste com o Audi e-tron, que é um carro de R$500 mil e a velocidade máxima dele estava limitada a 200 km por hora. E outros carros elétricos que a gente testou, velocidade máxima de 150 km por hora. Então, como vocês podem ver, a solução aqui é interessante em matéria de performance. E sob o aspecto de consumo, também é legal. Usando o carro em modo híbrido na estrada, você vai fazer médias superiores a 20 km por litro. Outra curiosidade aqui é a caixa de transmissão desse carro, pessoal. É uma robotizada de dupla embreagem de 6 marchas, mas não é aquelas que a gente já conhece aqui no mercado brasileiro. Estamos falando de uma caixa robotizada DSG DQ400E. E a diferença está justamente nesse Ezinho. Ela é uma caixa desenvolvida especificamente para trabalhar com carros com tecnologia híbrida ou híbrido plug-in, que é o caso desse Golf GTE. Aqui na frente do Golf GTE nós temos algumas tecnologias interessantes. Vocês já escutaram eu falar algumas vezes que alguns carros possuem atrás do símbolo um radar frontal, que serve para utilizar justamente o controle de cruzeiro adaptativo. Esse carro tem esse recurso, só que o radar dele, ó, tá aqui, na parte de baixo aqui do para-choque. Mas ainda assim, esse símbolo tem uma função diferente. Olha só, quando você aperta aqui, você vê uma tomada. Essa daqui é a tomada do padrão de carregamento alternado tipo 2, que a gente costuma ver aí em alguns outros carros híbridos plug-ins. Inclusive os modelos da Volvo usam exatamente essa tomada. Essa tomada aqui não tem aqueles dois conectores adicionais, que seria o sistema CCS do tipo 2, que é o sistema combinado, que carrega em corrente contínua. Esse a gente geralmente vê em carros puramente elétricos, como por exemplo o Audi e-tron, que aí usa o carregamento contínuo também. Mas aqui nós temos o padrão que é mais conhecido no Brasil, inclusive você encontra em vários shoppings ou até mesmo supermercados. Além disso, pessoal, tem mais dois botãozinhos ali do lado. Um deles, quando você espeta a tomada de carregamento, você aperta ele para que o carro comece a carregar imediatamente. E existe um segundo botão. Esse é para você programar o horário de carregamento através da central multimídia. No Brasil não é muito comum, mas na Europa é bastante. Você tem horários de tarifas elétricas mais baratas. Assim, você pode espetar o carregador e com a programação o carro só vai carregar no horário que a energia é mais barata. Para você usar o Golf GTE, existem dois sistemas de armazenamento. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos aí um tanque de combustível para 40 litros de gasolina e, além dele, nós temos uma bateria de alta potência e alta capacidade, que é de 8,8 kWh. Essa bateria tem 3 formas de ser recarregada. Uma delas é você usar um botão ali do lado do câmbio para forçar um modo de carregamento. Nesse caso, você tem que andar com o carro aí de 30 a 50 quilômetros para que ele consiga carregar completamente a bateria. Outra forma é você usar o carregador portátil que acompanha o carro. Esse carregador tem que ser obrigatoriamente ligado numa tomada 220 com aterramento real e eficiente. Caso contrário, ele nem liga. Esse carregador vai carregar essa bateria aproximadamente em 3 horas e 45 minutos. Você também pode usar a solução do Wallbox, aquele que você encontra, por exemplo, em supermercados ou em shopping centers. Esse carregador vai dar uma carga completa na bateria em aproximadamente 2 horas e 15 minutos. Em modo puramente elétrico, que você inclusive consegue forçar através de um botão que você também tem ali no console do painel, esse carro consegue andar cerca de 50 km. E por que eu estou dizendo cerca de 50 km? Depende da forma como você utilizar o carro. Se você forçar muito o acelerador, evidentemente essa autonomia vai cair. E se você andar de forma bastante suave, pode ser que essa autonomia mude um pouco para cima, mas geralmente fica ali na casa dos 40 a 55 quilômetros de acordo com o que você está usando o carro. É importante observar, pessoal, se você estiver em modo elétrico e você passar de velocidade de 130 km por hora, ele obrigatoriamente vai ligar o motor a combustão, de modo que o modo elétrico é para baixas velocidades e uso urbano.
Pessoal, esse carro aqui tem uma tecnologia em LED bem interessante aqui na frente. Inclusive, ó, ele não tem faróis auxiliares, aqueles de neblina. Porque nesta região aqui, isso aqui que você está vendo, além de assinatura de lanterna, é a luz de rodagem diurna totalmente em LED. Mas aqui em cima, nós temos um bloco de farol bem sofisticado. Para começar, nós temos a guia de lanterna iluminada em LED e o farol alto e o farol baixo, que fica na parte mais externa, é do tipo projetor. Agora olha só. Aqui esse carro dá uma dica pra gente de outras coisas que a gente já viu em outros carros da Volkswagen. Sabe o Polo GTS, o Virtus GTS, o Volkswagen T-Cross na versão Highline com o pacote de farol em LED e até mesmo o Jetta GLI, que tem aquele canhão cego aqui na parte mais interna do farol, que ele não tem função? Pois bem, aqui no Golf GT está a resposta. Aquele canhão cego nos outros carros, aquele é funcional. E é uma luz que acende junto com o farol alto para complementar a imagem do farol alto. Então você tem farol alto no farol tipo projetor e mais uma lâmpada em LED que acende junto, dando um facho de farol alto muito mais consistente. E se tudo isso não fosse suficiente, pessoal, tem mais uma coisa aqui. Esse bloco de farol ainda tem o sistema de farol de curva, que quando você vira o volante, ele acende uma luz em 45 graus para iluminar melhor a sua manobra. Detalhe, pessoal, também é em LED esse recurso. E se você achava que acabaram todos os recursos aqui do farol, ainda tem mais um. Acionamento automático do farol alto. À noite ele detecta se tem algum carro à sua frente e faz a comutação automaticamente. Se ele perceber um carro à sua frente ou na contramão, ele desliga o facho do alto. O Golf MK7, ou seja, essa geração do Golf, tem 2,63 no entre-eixos. E o que a gente consegue perceber aqui, até em relação a outras matérias que a gente fez, é que nesse caso a Volkswagen não precisou mexer em nada aqui dentro para acomodar a bateria e o tanque de combustível. A gente consegue ver o mesmo espaço que a gente já tinha nos outros Golfs, né? Ou seja, banco do motorista ajustado para uma pessoa de 1,80 m, ainda sobra um pouco de espaço aqui do joelho até o encosto do banco. A movimentação de pés é a mesma que a gente já viu nos outros Golfs. Inclusive tem bastante coisa aqui parecida. A porta também tem espaço ali para você guardar várias coisas, até mesmo uma garrafinha de 500 ml cabe ali. Tem saída de ar-condicionado do banco traseiro, o que é um item que infelizmente o Jetta não tem no Brasil. E olha só, esse Golf aqui tem a saída de ar-condicionado, tem iluminação em LED independente aqui para as duas pessoas que vão atrás, alça de segurança, o ganchinho aqui para você poder pendurar um cabide e até mesmo o descansa-braço escamoteável, inclusive com um esquema aqui um pouquinho diferente do porta-copos, que você configura o espaço de acordo com o copo que você está usando. De toda forma, o ponto principal aqui é a Volkswagen só teve que mexer mesmo no porta-malas. O resto permanece bastante parecido com o que a gente já conhecia do Golf. Hora da gente dirigir aqui o Golf GT, mas antes nossas tradicionais considerações. Pessoal, chave canivete não é uma chave presencial com partida por botão. Como vocês podem ver, apesar do carro ser bastante moderno e tecnológico, tem algumas coisas que são um pouquinho diferentes. Agora olha só, pessoal. Eu vou dar partida no carro já logo de cara aqui para vocês verem como é que é a partida do carro. Olha lá. Posição de óleo, que não é bem posição de óleo aqui, né? Mas pronto, o carro já está ligado. Como todo carro híbrido ou híbrido plug-in, quando você liga, prioritariamente ele usa aí o modo elétrico, tá? Inclusive, pessoal, quando o carro já vai sair, nós temos um botão aqui no console que você pode escolher modos de condução. Ele já sai para usar o modo elétrico, mas eu não quero forçar esse modo. Então eu já vou colocar ele aqui no modo híbrido, que é para ele usar o misto do sistema elétrico com o sistema combustão. Nós vamos depois explorar isso aí um pouquinho mais. De toda forma, vamos falar aqui do carro. Temos aqui o cinto de segurança que tem ajuste de altura, tá, pessoal? O banco, por exemplo, ó, ajuste manual, tá vendo? Não é elétrico, é tudo manual aqui, encosto manual, distância manual. Então você vê, apesar de ser o carro que tem algumas tecnologias avançadas, é uma chave convencional com banco manual. O volante aqui, pessoal, profundidade e altura, né? Isso aí a gente já viu em outros Golfs, em outras versões do Golf. Aqui na porta, simples toque para abertura e fechamento de todos os vidros. Os espelhos laterais possuem o sistema de rebatimento e eles também têm uma posição aqui para desembaçar. Inclusive teve um dia de manhã cedo que o carro ficou ao relento, eu usei essa posição aqui, o espelho estava bem embaçado e olha, desembaça rapidinho, o espelho funciona muito bem.
Ainda aqui do lado esquerdo nós temos o seletor do farol, inclusive no modo automático, que nós estamos utilizando aqui o modo automático. Lembrando, esse carro não tem faróis auxiliares embaixo. Ainda aqui do lado esquerdo temos um interessante porta-objetos aqui, que cabe aí uma carteira, um smartphone se não for tão grande, controle remoto de garagem. O que a gente pode falar aqui do volante também? Volante multifuncional, parte traseira, a gente tem os pedal shifts aí para interagir com o câmbio, que é um robotizado de dupla embreagem. Lado esquerdo do volante temos os botões dos sistemas de assistência, né, o controle de cruzeiro inclusive. Lado direito do volante nós temos botões para interagir ali com o painel, que é totalmente virtual, inclusive você consegue ter alguns modos de visão aqui interessante que você consegue usar, tá vendo? Ele é bastante parecido aí com o que a gente já viu no Polo, no T-Cross, então os menus seguem mais ou menos a mesma lógica, né? Então você tem ali em cima para correr os menus, evidentemente que aqui tem alguns menus a mais, como esse que vocês estão vendo aí do sistema híbrido de energia do carro, né? Também temos aí o menu de assistências, que a gente também já viu em outros carros da Volkswagen, mas basicamente o que a gente tem aqui é aquela topologia, digamos assim, meio que padrão da Volkswagen, né? Lembrando que o painel é virtual e você consegue também ter aqui um mapa de GPS projetado aqui no painel, que acaba sendo aí um conforto a mais para o sistema. Mas eu vou deixar aqui no modo híbrido, que é uma coisa mais interessante para o que a gente está fazendo. Ar-condicionado digital e automático de dupla zona, só que como é um carro híbrido plug-in, o ar-condicionado é um ar-condicionado elétrico. Então mesmo o carro estando desligado, o motor a combustão estando desligado, o ar-condicionado está funcionando, puxando energia da bateria do sistema híbrido do carro, né? A bateria de alta capacidade. Pessoal, aqui nós temos o câmbio, que é bastante parecido com os outros da Volkswagen, tem uma posição a mais quando eu estiver dirigindo, eu vou explicar. O botão dos modos de condução e um botão GTE, que seria, digamos assim, o botão de modo esporte do carro. A central multimídia aqui é um pouco diferente. Ela lembra a Discovery Media, mas não é a Discovery Media, é a Discovery Pro. E o que muda? Além de um layout, algumas informações a mais, ela tem o GPS já na memória da própria central, então não usa aquele SD card. E mais importante, ela tem um HD interno, então você consegue copiar coisas diretamente no HD dessa central, além dessas telas que vocês estão vendo aqui também, que mostra o percentual de emissão, quantos por cento teve emissão, quantos por cento teve zero emissão, ou seja, tem algumas funções a mais aqui, além das funções tradicionais, daqueles computadores de bordo que a gente já conhece da Volkswagen, e até mesmo aqueles indicadores esportivos que a gente também já viu em outros carros, principalmente na linha GTS, Polo GTS, Virtus GTS, Jetta GLI, que você consegue usar aqui algumas configurações de performance interessante do carro. Isso acaba sendo bem interessante. Mas eu vou deixar aqui no sistema elétrico, que é sempre mais legal a gente ver essas animações. O banco, pessoal, é parecido com o do GTI quando não tem couro, porém com cores diferentes, né? É um xadrez diferente. A gente também tem aqui iluminação dentro do carro em LED, né? Iluminação individual para leitura, o porta-óculos, mas lembrando, aqueles óculos de sol tipo máscara, eles acabam não entrando aqui, né? Então são aqueles óculos mais tradicionais. Temos também aqui o espelho, inclusive com iluminação em LED aqui, né? Então assim, lembra bastante outros Golfs que a gente já viu, inclusive com freio de estacionamento elétrico e a função auto-hold, uma função aí que a Volkswagen acabou perdendo nos últimos Golfs aí, mas que nos primeiros vieram. De toda forma, a gente sabe que o GTE é um carro mais direcionado para outros mercados e não para o Brasil, então ele vem com umas configurações um pouquinho diferentes. Mas nada assim de muito tão diferente, além daquilo que a gente já está acostumado a ver aí em outros carros da Volkswagen que já rodaram por aqui. Bom, vamos para a nossa manobra, nós estamos em modo híbrido, então o carro vai prioritariamente usar o modo elétrico. Vai engatar aqui a marcha ré, tem a câmera de ré lá no símbolo lá atrás que abre, tem a linha de guia, porém ela não é dinâmica, e esse carro tem sensores dianteiros e traseiros. Óbvio que a direção tem que ser com assistência elétrica, justamente por conta do sistema que o carro tem, né? A gente consegue ter uma imagem bem interessante lá atrás, e o bom é que a gente também tem aí o sensor de estacionamento do carro, que isso aí acaba ajudando bastante a gente em manobras, né, pessoal? Bom, como vocês viram, o carro não ligou o motor, estamos usando o carro aqui em modo elétrico. Vamos para o nosso teste de tachão, lembrando que esse carro aqui tem um pneu com um perfil relativamente alto, né? Vamos ver como é que ele absorve aqui as ondulações dos tachões.
vou dizer que é bastante parecido com o que a gente já viu aí em outros carros da Volkswagen, mas aqui eu senti que ele é um pouquinho mais suave, tá? Não é tão duro aí, por exemplo, como o Jetta GLI. Se a gente fizer uma comparação, eu senti ele aqui um pouquinho mais suave. Lombada, pessoal, eu nem vou tentar fazer o teste dos 30 por hora, porque a frente do Golf é baixa. Quando eu peguei o carro eu já percebi que o carro teve aí algumas raspadas em lombadas não tão altas, então eu vou maneirar bastante aqui no teste de lombada, porque a frente do carro é efetivamente baixa, mas o que a gente pode dizer é que o rodar dele é suave, tá? Então, tirando esse problema da frente que tende a pegar com muita facilidade em obstáculos, ele tem um rodar muito suave, em especial esse modo elétrico. Como vocês estão vendo, a gente está usando aqui a propulsão da bateria. O motor não está ligado, né? A gente está andando com o carro em modo totalmente elétrico, porque a gente ainda tem uma carga boa na bateria, né? A bateria está quase totalmente cheia. E isso acaba sendo muito bom. Agora vamos aqui para o bloco reto, vamos ver como é que o carro se comporta aqui no bloco reto. A gente vê um bom isolamento acústico aqui do veículo. Vamos aqui para mais uma lombada. Devagar, porque, olha pessoal, 20 por hora e ainda assim a frente do carro pegou. Como vocês estão vendo, a frente é baixa, precisa tomar bastante cuidado com a frente do carro para não ter nenhum tipo de problema. De toda forma, suspensão bastante confortável e um bom isolamento acústico que a gente percebe aqui dentro do Golf. E eu diria até mais confortável até do que outros modelos da Volkswagen. Se você comparar com o Jetta GLI, esse aqui pelo menos me parece ser mais confortável. Bom pessoal, vamos agora aqui para nossa manobra de fim de rua. Vamos alinhar o carro aqui com o lado direito da guia, nossa posição de sempre. Parar o carro, vamos virar todo o volante. Aqui uma volta e meia do volante para virar tudo. E ó, o carro virou um pouquinho mais que 90 graus, vocês estão vendo aqui que o sensor de estacionamento já automaticamente foi acionado. Vamos engatar a marcha ré. Lembrando, hein, pessoal, tudo isso que a gente está fazendo aqui está em modo elétrico, tá? Até agora o motor a combustão não ligou nenhuma vez. E a gente concluiu aqui a nossa manobra com o carro deslocado um pouquinho aqui para a esquerda da rua, né? Já tivemos carros que usam aí um raio de giro, diâmetro de giro menor, que a gente pode dizer que o Golf aí nessa categoria de hatchback médio está em extinção aí no mercado brasileiro essa categoria, uma pena, porque eu gosto muito dessa categoria de carros. Esse carro aqui, por exemplo, tem um raio de giro que está dentro da normalidade dos modelos que poderiam ser chamados de concorrentes dele, né? Mas o que a gente quer dizer aqui, basicamente? Para o uso urbano e cotidiano, o grande lance aqui é esse sistema híbrido plug-in, né? Que ele prioriza o sistema elétrico do carro para que você não use emissões, né? Então isso aqui é bem interessante, o que deixa o carro muito silencioso para ser usado aí dentro de cidade ou em baixa velocidade. Vamos aproveitar para falar um pouquinho dos modos de condução que esse carro tem. Pois bem, esse botãozinho aqui no console, quando você apertar ele, você pode escolher aí 4 modos. Eu estou agora no E-Mode. Esse E-Mode, prioritariamente, o carro vai sempre usar o modo elétrico da bateria. Então ele vai evitar ao máximo de ligar o motor a combustão. Só que, se eu de repente pisar tudo no motor, olha só, vou fazer isso aqui agora, ó. Pisei tudo. Ele acionou o motor a combustão, quer dizer, eu precisei de potência, ele viu que o sistema elétrico não dava sustentação, mesmo ele estando no E-Mode, ele vai ligar o motor a combustão. Viu que eu não preciso mais de potência, ele volta aqui para o modo totalmente elétrico. Depois desse E-Mode, você tem o modo híbrido. O modo híbrido é parecido com o E-Mode, só que o que ele faz? Ele deixa o acionamento do motor um pouco antes. Em vez de ser na situação extrema, se você der um pouquinho mais de pedal, não precisa ser muito, não precisa ser lá no pé, lá no fundo, você der um pouquinho mais, ó, ele já liga o motor a combustão, que foi o que aconteceu aqui agora. Então ele faz um mix, né, mais meio a meio entre o motor elétrico e o motor a combustão. Esse é um modo que eu diria que é o mais legal para você usar. Por quê? Porque você tem um motor a combustão num uso mais ideal e a bateria, o sistema elétrico dura mais tempo. Porque quando você põe no modo E-Mode, ele quase que esgota a bateria completamente logo aí nos primeiros 40 km. Aqui você tem um blend mais legal dos dois. Depois, você tem um modo aqui que é o Battery Road. O que é esse aqui?
Suponhamos que você tenha que chegar em algum lugar que você tenha que usar o carro em modo elétrico. No Brasil não existe isso, mas na Europa existem lugares que a circulação é restrita a carros de baixíssima emissão ou nenhuma. Então você guarda a bateria para usar nesses lugares. Aqui no Brasil seria alguma coisa do tipo, eu quero chegar em algum lugar sem fazer barulho. Então você guarda a energia da bateria para fazer isso. E tem um último modo, que é esse Battery Charge. Se você não conseguir encontrar aí um carregador para poder carregar o carro, em algum lugar que você vá, ou tiver difícil acesso a uma tomada para você ligar o carregador portátil, esse modo vai fazer com que o motor a combustão fique ligado mais tempo, justamente para carregar a bateria do sistema do carro. Então, se você quer ter a bateria elétrica por algum motivo, que você quer carregar ela, você pode usar esse modo Charge, que ele vai fazer o recarregamento da bateria. Então, o carro quando para é como se ele tivesse um start-stop, então ele desliga o motor a combustão, até porque não faz sentido deixar o motor ligado naquele momento, mas imediatamente, na hora que você sai com o carro, você vê que eu já estou aqui com o motor a combustão. Ele já usou aqui o sistema para fazer o recarregamento. Então, você tem esses 4 modos para usar, e como eu disse, o que eu acho mais interessante aqui é justamente o modo Hybrid, que permite aí ele mesclar bem o melhor de cada um dos modos e com isso proporcionar aí uma autonomia bem interessante para você. Hora da gente pegar a estrada aqui, pessoal, e olha, não precisa se preocupar em ligar o farol, uma vez que esse carro possui luz de rodagem diurna em LED, inclusive naquela bonita assinatura ali na parte inferior do para-choque, que inclusive substitui aí os faróis auxiliares dianteiros. Bom, pessoal, só por curiosidade, eu vou colocar aqui agora ele no modo E-Mode. Por quê? Vamos ver até que velocidade o carro consegue ir em modo puramente elétrico. Lembrando sempre, você tem que acelerar com certa suavidade, porque se você pisar muito fundo, precisar de motor, ele vai ligar o motor a combustão para te dar o complemento de potência. De toda forma, o manual do carro fala que ele consegue ir até 130 km por hora em modo elétrico. Vamos conferir agora aqui se é verdade, se ele vai até aí os 130 em modo essencialmente elétrico. A gente já está aqui na casa dos 50 km por hora e acelerando de forma suave. A gente tem ali o indicador de quanto de potência nós estamos usando, ó. Por enquanto o carro continua em modo elétrico. E o legal do modo elétrico, né, pessoal, é que o carro é uma suavidade tremenda, né? E você não tem a interrupção do movimento. Quando você tem um carro com marcha, você sente a marcha trocando. Então ele é muito mais legal do que um câmbio CVT, né? Ele é muito mais fluido e vibração zero, ruído zero. É uma coisa bem diferente, né? Ó, estamos chegando aqui a 100 km por hora, o carro continua em modo elétrico, se bem que aqui nós estamos numa descida relativamente suave. Vocês conseguem ver aqui, ó, que nesse momento o carro está inclusive recarregando a bateria. Pouca coisa, mas ele está recarregando a bateria. Tá vendo? Ele está gerando energia para dentro da bateria e mantendo a velocidade por conta da descida. Mas vamos chegar aqui na reta agora. Vamos ver se ele vai... Vamos ver até onde ele vai conseguir somente com o modo elétrico. Já estamos aqui a 120 km por hora praticamente. Você consegue ver que o indicador de potência ali já está chegando bem perto do limite da parte de potência. Chegamos a 130 e olha só, pessoal, o carro continua em modo elétrico a 135 km por hora. Ó, e o carro não vai mais agora. Ele não vai mais. Eu estou acelerando e o sistema o carro não acelera mais. Porém, se eu der pedal, aí ele liga o modo a combustão. Ou seja, dá para você dirigir o carro 100% em modo elétrico desde que você não dê pedal lá embaixo. Aí ele consegue sustentar com o modo elétrico. Lembrando que nesse modo elétrico e nessa velocidade aqui de 130 por hora, o consumo da bateria é muito rápido. Então aquela autonomia, ela varia em função da forma de condução. E nessa situação, o consumo fica bem alto mesmo. Agora vamos fazer aqui a nossa arrancadinha para ver como é que é o 0 a 100 desse carro. E pessoal, é muito legal, porque ele soma motor a combustão com motor elétrico. Para isso, eu vou apertar aqui o botãozinho para colocar ele no GTE, ou seja, o esportivo com o modo elétrico, né? E vamos ver como é que o carro se sai aqui. Então vamos pisar tudo de uma vez e vamos lá.
Por enquanto o motor a combustão está desligado, mas ele vai ligar instantaneamente. Então vamos lá, ó. Olha a saída do carro. Ele já liga o motor a combustão. Pessoal, usamos muito menos espaço do que normalmente a gente usa aqui da pista. E a saída do carro é quente, é muito quente. Por quê? O que acaba acontecendo é que o motor elétrico ele consegue entregar o torque máximo muito rapidamente. Então esse sistema elétrico ele já liga o motor a combustão, já despeja a potência na roda e aí entra o motor a combustão apoiando. Como vocês viram, o 0 a 100 desse carro é muito rápido. A Volkswagen fala em 7,6 segundos. E vamos combinar, é uma marca de respeito, até mesmo quando a gente compara com carros aí de outras categorias, ou até mesmo carros com motores aspirados ou turbos de muito mais potência do que o que a gente vê aqui. Pessoal, vamos só recapitular aqui as mudanças de painel que tem de acordo com os modos, porque isso é muito interessante aqui nesse carro. A Volkswagen fez um design aqui que é totalmente virtual, mas que chega a ser estimulante até. Eu estou aqui usando o modo híbrido. Agora eu vou passar ele para o modo elétrico. Olha só como o painel já mudou. Aí ele põe ali o marcador de energia apenas, como vocês estão vendo ali, entre a função de energia do carro e o modo de carga, no caso, quando você tem aí as rodas ajudando o sistema. Quando você muda para o modo Battery Hold, aí ele volta para o mesmo painel ali do sistema híbrido, né? E quando você põe no Battery Charge, o que ele faz? Quando o carro está, digamos assim, mais solto, você sente que ele já faz uma aplicação de freio motor no carro para fazer uma regeneração de energia. Inclusive, esse modo aqui, ele pode ser também auxiliado pelo câmbio, que tem uma posição aqui que a gente já viu em carros híbridos, inclusive da Toyota, que é o B. Então você tem a posição Drive e quando você aperta, puxa para trás que ele entra na posição B, é uma espécie de freio que ele aplica justamente para regenerar o máximo possível de energia. Então quando o carro está nessa posição B, você usa muito menos o freio. Então você tirou o pé do acelerador, o carro já começa a frear. Ó, aqui nós estamos inclusive numa descida e vocês conseguem ver que o carro está ali reduzindo a velocidade. Se eu tirar o B, ele já não freia tanto. Se eu voltar para o sistema híbrido, olha só agora, ele já consegue descer a rampa e já começa a ganhar velocidade. Então você tem aqui um modo de recuperação de energia com o B, que ó, vira praticamente um freio no carro. E por fim, o outro modo que é muito legal aqui é o modo GTE. Vamos ficar atento aqui ao painel, vou apertar o modo GTE e olha aí ele já põe ali uma espécie de contagiros, né, do carro, mas ele mantém a função de charge ali do lado para quando você, obviamente, não está dando pedal, fazer uma recuperação de energia. De modo que a gente vê um painel bastante dinâmico aqui, fazendo toda essa tecnologia funcionar de acordo com o modo de condução que você escolhe. O carro também tem o controle de cruzeiro adaptativo, então quando você aperta esse botão aqui, ele aciona o sistema e aí você pode definir a velocidade que você quer. No caso aqui eu vou programar 120 km por hora, que é o que a rodovia aqui permite. Você tem até uma tecla de atalho que faz aí o acionamento de 10 em 10. E olha só, pessoal, aqui você consegue escolher a distância do carro da frente. A gente já tem um carro aqui na nossa frente, eu estou escolhendo aqui a distância mais longa. Você pode ver que o carro está reduzindo a velocidade sozinho. E a gente consegue ver ali no marcador do velocímetro a velocidade que nós estamos e uma barrinha verde para a velocidade escolhida. E eu vou diminuir a distância em relação ao carro da frente. Olha aí, ele acelerou o carro para ficar na distância que eu escolhi aqui pelo sistema. E quando a gente sai de trás do veículo, obviamente, o que ele vai fazer? Ele vai acelerar o veículo automaticamente até a velocidade que você programou do 120. A gente já viu esse controle de cruzeiro adaptativo em vários automóveis, esse aqui está equipado também, e mesmo que o controle de cruzeiro adaptativo não esteja ligado, esse carro também tem ali o Front Assist, que se você estiver andando com o carro distraído na cidade ou na estrada e se aproximar de forma perigosa do veículo da frente, ele vai dar um alerta, vai iniciar o pré-condicionamento dos freios, justamente para tentar mitigar ou evitar a colisão com outro veículo. Como a gente está vendo aqui, tem uma tecnologia interessante aqui no Golf GTI, que inclusive nós já vimos em outros carros da Volkswagen também. Bom, a gente já viu que a aceleração do carro de 0 a 100 é um monstro.
Mas vamos fazer o seguinte, acesso numa rodovia, vamos pisar tudo para ver quanto tempo que ele demora para chegar no 120. Vamos lá, ó, 60 pisando tudo. E já chegou no 120. Pessoal, esse sistema híbrido do carro, né, ele é o melhor dos mundos, porque você não deixa de ter a potência do motor a combustão, mas você tem um sistema elétrico que ajuda você em retomadas e acelerações de forma muito consistente. Então, se me perguntarem o que eu acho mais legal nos carros, eu vou dizer para vocês. Já fizemos matérias com outros carros elétricos, a gente sabe que a aceleração do carro elétrico é interessante, mas o sistema elétrico tem muitas limitações, principalmente de velocidade máxima e ainda a dificuldade de recarga. Então aqui você tem o melhor dos dois mundos, porque você pode ter uma condução elétrica em condições pontuais, dentro da cidade e tudo mais, mas você tem um motor a combustão te apoiando. E quando você soma os dois, o negócio fica muito divertido mesmo. A parte mais interessante desse carro aqui é justamente o consumo. Para isso a gente fez um teste bastante compreensivo. Primeiramente, a gente carregou a bateria do carro e usou ele em modo híbrido, não usou aquele modo elétrico, usamos o modo híbrido. E olha só, num percurso de 175 km na estrada, pessoal, esse carro fez a impressionante média de 22,5 km por litro. Isso é uma média muito boa. Mas a gente foi conferir no posto para ver se a média estava certa. E mais uma vez, ó, levamos aqui o nosso galãozinho do Imetro, enchemos o galão, como vocês estão vendo, conferimos se a bomba estava certa, e estava, olha só, deu 5 litros certinho aqui no galãozinho, e depois a gente encheu o tanque do carro. E outra surpresa, o computador de bordo bateu rigorosamente com a bomba, que deu 7,77 litros. Dessa forma, a gente pode dizer que, não havendo qualquer sombra de dúvida, o Golf GTE é extremamente eficiente quando o assunto é consumo de combustível. Outra possibilidade de uso do Golf GTE é justamente para o qual ele foi concebido. Você usar o carro em trajetos curtos dentro da cidade de até 40 km em modo elétrico. Pessoal, pelas contas de hoje, considerando o preço do combustível versus o preço da energia elétrica, você rodando todo dia 40 km e carregando o carro à noite, você vai gastar 1/3 do valor com energia elétrica do que você gastaria com combustível. No caso, gasolina, porque esse aqui não é flex, então você só teria que fazer a conta com gasolina. De toda forma, a gente percebe que essa sustentabilidade do carro é muito interessante. O único senão aqui é o preço final do carro, que ainda é muito alto. Mas do ponto de vista de funcionamento, não há dúvida, o híbrido plug-in é uma solução muito interessante. Como a gente viu aqui nessa matéria, o Golf GTE é um carro muito interessante, porém ele é um carro específico, tá, pessoal? Quando a Volkswagen trouxe esse carro em 2019, foi um lote bastante limitado de unidades, inclusive o suporte desse carro acontecia num número pequeno de concessionárias, justamente por conta da bateria de alta capacidade, que exige mecânicos preparados para lidar com esse tipo de automóvel. Mas o ponto principal aqui, e eu vou reforçar a minha opinião pessoal, eu acho a tecnologia híbrida plug-in muito mais promissora no Brasil do que os carros 100% elétricos, uma vez que sabemos da limitação de infraestrutura que nós temos aqui no Brasil. Então, quando você sai de grandes centros urbanos, por exemplo, uma cidade de São Paulo, uma cidade de Campinas, fica complicado ter um sistema de recarga adequado para um carro desses. E aí é que está a diferença deste carro para um carro puramente elétrico, porque aqui você tem a versatilidade do motor a combustão, permitindo que o carro faça em modo combinado mais do que 20 km por litro na estrada, e esses são números bastante reais e factíveis aqui para o carro, ou ainda, usando o carro na cidade em deslocamentos curtos, tem pessoas que não andam mais que 40 km por dia. Nesse caso, usando o carro apenas em modo elétrico, você vai gastar menos de 1/3 com energia elétrica do que o que você gastaria com combustível. Então a gente consegue ver que a tecnologia híbrida plug-in é bastante promissora. De toda forma, a gente consegue ver que a montadora Volkswagen também está se preparando para esse futuro e, de novo, eu, Jorge Augusto, acredito muito mais na solução híbrida plug-in do que no 100% elétrico. Esse vídeo, pessoal, foi muito mais para a gente falar um pouco de tecnologia do que necessariamente do modelo. No futuro, a Volkswagen terá mais carros elétricos e híbridos plug-ins, mas fica aí o meu desafio para vocês.
Eu acredito que o híbrido plug-in vai ter mais futuro no Brasil do que os carros 100% elétricos. Pessoal, gostou do vídeo? Por favor, deixa aí o seu like. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal de contas, essas matérias super detalhadas, ainda mais com esses viés de tecnologia, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.